Dr. Billy Graham já levou a mensagem de esperança em Jesus Cristo para o maior número de pessoas em toda a história. Mais de 210 milhões de pessoas em 185 países ao redor do mundo foram tocadas pela mensagem do Dr. Billy Graham. Hoje, o Dr. Graham compartilha conosco a mensagem de esperança em Jesus Cristo. Há alguns anos atrás, 2 filmes britânicos receberam o Oscar da Academia de melhor filme do seu respectivo ano. E ambos foram a respeito de 2 homens. Um foi Eric Liddell e o outro foi Gandhi. Ambos tiveram a força e a coragem, quando sob pressão, de dizer não a si mesmos, de exercer autodisciplina. Quero tomar como meu texto de hoje 1 Coríntios, capítulo 10, começando com o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação. Ouçam isto: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Todo ser humano enfrenta tentações no decorrer de sua vida. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus proveu escape, se você conhece a Cristo. Bom, aqueles 2 filmes tiveram um tremendo impacto sobre o mundo. O de 1982 foi Carruagens de Fogo, a história de Eric Liddell, um jovem que disse não a si mesmo e sim a Cristo. Ele surpreendeu o mundo quando se recusou a correr num domingo nas Olimpíadas de Paris de 1924. E vocês todos sabem que ele disse não até mesmo ao príncipe de Gales, que lhe pediu que corresse, porque ele era o homem mais rápido do mundo nos 100 metros. Mas ele disse não, porque ia ser num domingo e era contra suas convicções bíblicas escocesas. E recentemente foi comemorado o 60º aniversário da grande vitória de Eric Liddell nas Olimpíadas, porque ele correu nos 400 metros, em que ninguém achava que teria chance, e venceu. E fizeram esse grande filme a respeito da sua vida. E o que muita gente não sabe é que a vida de Eric Liddell não se limitou àquela vitória, porque depois que se formou na Universidade de Edimburgo, quando partiu, a estação estava lotada de colegas e professores cantando "Saudai o nome de Jesus", porque Eric Liddell foi para a China como missionário. Foi capturado pelos japoneses durante a guerra e morreu num campo de concentração japonês. Mas naquele campo, ele trouxe alegria e coragem a todos os prisioneiros, pois pregou para eles e cantou para eles, ministrando as suas almas. E ouvi dizer que estão preparando um outro filme, mostrando sua vida ali, porque ele teve coragem de dizer não. O mundo ouviu falar dele, porque ele disse não àqueles que tentaram fazer com que abandonasse as suas convicções cristãs pessoais. E eu penso em William Booth, há pouco mais de 100 anos atrás, que fundou o Exército da Salvação. Ele se converteu, tornou-se um vigário, um pastor, e foi para as favelas de Londres, para as zonas da luz vermelha. Pregou entre a gente pobre, formou um pequeno grupo chamado Banda Aleluia, e ia às esquinas, e ia também às prisões. E alguns dos líderes religiosos da época não gostaram daquilo. E assim ele foi chamado diante de uma conferência de líderes religiosos e disseram: William Booth, você vai pregar onde nós o mandarmos, senão será excomungado. Ali estava ele, diante daquela vasta assembleia de pastores. Que podia dizer? Catherine Booth, que se tornou tão famosa quanto ele, sua esposa, estava na galeria e abanou o seu lenço gritando: William, diga não! E William obedeceu sua esposa e disse não, e assim nasceu o Exército da Salvação.
Lemos muitas histórias na Bíblia a respeito de jovens que disseram não e mudaram o curso da história. A primeira que quero mencionar, talvez nunca tenham ouvido falar. Seu nome foi Vasti e foi rainha da Pérsia. A esposa de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Pensem em todo o petróleo que ele tinha e provavelmente nem sabia. Um dos monarcas mais ricos que já viveu. E ele deu uma grande festa que durou muitos dias. No fim, provavelmente já bêbado, ele ordenou que sua esposa Vasti viesse e ali dançasse para todos os seus convidados. E ela assombrou aquele grupo de líderes mundiais. Ao se recusar, ela disse não. Eu não vou expor o meu corpo para esses homens. Ele mandou outra mensagem, ameaçando que ela deixaria de ser rainha e perderia seus confortos e bens materiais e toda a sua fama. Mas a sua resposta foi a mesma: não. E ela mudou a história, porque foi deposta como rainha. Nada mais sabemos. Mas por causa dela, Esther se tornou rainha e o povo judeu foi salvo. E até o dia de hoje, o povo judeu celebra um grande feriado, porque uma mulher disse não e abriu a porta para a salvação do povo judeu, porque havia um homem como Hitler, e era o primeiro-ministro do país, decidido a destruir e aniquilar os judeus. Agora, a Bíblia tem muito a dizer a respeito de sensualidade e lascívia e depravação. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos sensuais. Sensualidade significa o apelo proposital aos sentidos físicos para satisfação pessoal. Talvez lendo um livro pornográfico ou assistindo um filme impróprio. A Bíblia diz que devemos nos abster das paixões carnais, da sensualidade, que fazem guerra contra a alma. Elas estão em guerra contra a sua alma e seu espírito. E a Bíblia diz que devemos nos abster delas, ficar longe delas. E então a Bíblia usa outra palavra, réprobo. Agora, isso se refere a pessoas totalmente depravadas, de consciências mortas ou cauterizadas, não sabem mais corar, perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E em Romanos 1:28 lemos: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus desistiu deles dizendo: vão em frente, gozem toda depravação e toda sensualidade que quiserem, não vou perturbá-los. Ainda não. Mas saibam que seus pecados os acharão e prestarão contas no dia do juízo. E Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: também estes resistem à verdade, homens de todo corrompidos, réprobos quanto à fé. Em outras palavras, rejeitaram a Cristo por tanto tempo que suas consciências se cauterizaram e seus corações se endureceram. E mesmo que o Espírito de Deus lhes fale, eles não podem ouvir. É por isso que é importante que você aceite a Cristo quando é jovem. É importante que venha a Cristo agora. Se o Espírito de Deus está falando com você, entregue a sua vida a Cristo, porque o dia pode chegar em que a sua consciência esteja morta e você não possa mais ouvir a voz de Deus. Ela disse não. Mas Vasti, você vai perder o trono, vai perder suas riquezas, pode até perder sua vida. Ela disse: minha resposta é não. Qual é sua resposta hoje àquelas coisas que são erradas? À mentira, à lascívia, à cobiça, ao preconceito racial? Qual vai ser? Você vai disciplinar seu corpo? Vai permanecer firme às convicções que Cristo e a Bíblia ensinam?
Ou vai ceder e seguir pelo caminho largo que leva à destruição? Ou vai entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual vai escolher? Você tem uma escolha hoje. Deus nunca vai forçá-lo a escolher. E então houve um outro jovem, um jovem chamado Daniel. E a Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Agora, Daniel era um jovem que tinha um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade, ele foi capturado e levado através de milhares e milhares de quilômetros à Babilônia. A quase 3.000 quilômetros de sua própria terra, sem aviões nem automóveis. Eram semanas de viagem. Mas ele estava resolvido a servir a Deus. E não devia ter mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levara cativos de Jerusalém para a Babilônia. E ordenou que aqueles jovens, em quem não havia defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, fossem ensinados em sua corte, para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar aqueles jovens judeus, porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, mandou que lhes dessem os melhores vinhos e as mais finas iguarias, e todos os confortos disponíveis na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não, não quero o vinho do rei, e não quero as iguarias do rei. Quero dormir no chão, não numa cama de penas. Quero viver uma vida simples e também disciplinada. Que diferença dos que mal podem esperar pelo dia em que possam sair de casa e se divertir. Mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse algumas dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma namorada e dormisse com ela, ou se embebedasse com o melhor vinho do rei. Ninguém saberia lá em Jerusalém, e ele poderia ter se tornado muito popular. Mas esse primeiro não, quando jovem, preparou-o para o grande não, quando era primeiro-ministro da Babilônia. E foi lançado na cova dos leões, porque não abandonou sua fé em Deus. Nós nos contaminamos ao comer demais, ou ao nos embebedarmos, ou ao tomar drogas, ou gastando tempo demais assistindo televisão, ou indo aos cinemas. Jesus declarou em Lucas capítulo 21: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. O apóstolo Paulo disse: não disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E Pedro disse: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências e em detestáveis idolatrias. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossas mentes e também nossos corpos, e disciplinar o coração pela nossa fé em Cristo. E então houve outro jovem chamado José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma linda esposa. E José era forte e bonito. E em Gênesis, no capítulo 39, se quiserem ler a história, lemos a respeito da tentação de José. A esposa de Potifar se apaixonou por José, porque José se tornou mordomo de toda a casa de Potifar, cuidando dos seus negócios. E ela viu aquele belo jovem, viril e de boa aparência, andando pela casa e pelo jardim, cuidando dos negócios todos os dias. E ela o cobiçou. E disse: deita-te comigo. Ele disse: não. E acrescentou: não posso fazer isso ao meu senhor, que me confiou tudo o que tem, exceto sua esposa. Não posso pecar contra Deus, o Deus dos meus pais. Ele estava longe de casa, lá no Egito, quem saberia? Mas disse não. E quando disse não, na última vez,
Ela o agarrou e ele fugiu dela, deixando sua capa. E ela começou a gritar, chamando os servos e dizendo: ele tentou me violentar. O que não era verdade. Mas Potifar acreditou e mandou que ele fosse lançado na prisão. E muitos de vocês sabem a história, que ele foi para a prisão e através de uma série de circunstâncias, ele depois se tornou primeiro-ministro de todo o Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus o guardou e o promoveu, porque José teve a coragem de dizer não quando foi tentado. Agora, sexo não é pecado. O sexo nos foi dado por Deus para a propagação da raça humana e para nosso prazer, dentro de certos limites que Deus estabeleceu para o matrimônio. As características de um cristão são autocontrole e autodisciplina. E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: conserva-te a ti mesmo puro. Mas como você pode se conservar puro num mundo como este? Como pode se manter puro olhando para as bancas de jornais ou assistindo a alguns filmes? Como pode se manter puro com as tentações que enfrenta todo dia? Não pode, de modo algum, exceto se Cristo está em seu coração. Ele lhe dará força e o poder, porque nenhuma tentação lhe sobrevirá que Cristo não lhe ofereça o meio de escape. Entregue sua vida a Cristo hoje, deixe que Ele controle a sua vida, deixe Ele ser Senhor de sua vida, deixe que Ele controle essa área de sua vida, sua mente, seu corpo e sua vida sexual. Deixe que Ele tome conta dela. E lemos a respeito de um outro jovem chamado Moisés. Em geral pensamos em Moisés como um homem velho, de barba, mas foi na juventude que ele tomou a decisão que o levou à grandeza. Porque a Escritura diz: pela fé Moisés, quando homem, talvez 17 ou 18 anos de idade, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Recusou. Ele fez uma escolha, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora, observe que ele estava no Egito. Era filho da filha de Faraó, herdeiro do trono do Egito. E talvez seria o próximo Faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que seu povo, o povo de Israel, era escravo dos egípcios. E ele teve que tomar uma decisão no auge da sua glória. E no auge de tudo o que lhe foi oferecido. E ele disse não a Faraó. Não vou ser seu filho, prefiro sofrer e morrer com o meu povo e servir o Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente o que ele fez. E conhecemos Moisés hoje como um dos grandes homens da história. Ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado. E há uma diferença entre prazeres e alegria. Quem ama os prazeres empobrecerá, diz a Bíblia. E ela cita um homem que disse: entreguei meu coração à loucura e aos seus prazeres, mas tudo isso é correr atrás do vento. Quem vive em prazeres está morto, embora viva, amando os prazeres mais do que a Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam aos prazeres mais do que amam a Deus. É o seu caso? Você ama a Deus mais do que ama prazeres pecaminosos? Não falo de esportes e todas essas coisas maravilhosas que temos. Falo de prazeres pecaminosos. Mas a alegria é produzida pelo Espírito Santo. E há centenas de passagens que falam dessa alegria. Você pode ter alegria, mesmo quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse aos pastores naquela grande noite: não temais, pois vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E mesmo no sofrimento, quando você recebe a Cristo, Deus não remove o sofrimento. Ele não remove todos os problemas e as dificuldades da sua vida. Não faz isso. Ele não promete, se você está desempregado, conseguir um emprego amanhã se você aceitar a Cristo hoje à noite. Ele promete que lhe dará graça e força e alegria
em qualquer situação. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai. Ele disse: quando vierem a mim e tiverem problemas e tribulações e as pessoas odiarem vocês, ele disse: exultai, porque grande é o vosso galardão lá no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Todos que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos, a Bíblia diz. Ainda haverá sofrimento. Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus, em vez da vida de prazeres no Egito. O que você está seguindo? Qual é a sua escolha nesta hora? E então o último é Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem nenhum pecado. Quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado a cobiçar? Sim. Que ele foi tentado a adulterar? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Como ele teve vitória sobre a tentação? A Bíblia nos diz, no capítulo 4 de Mateus, e em muitos outros textos, mas vou falar só deste. O diabo veio a ele quando ele estava faminto e sedento e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observem que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus quanto à sua identidade. Agora, Jesus era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, Filho de Deus, que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje. Mas o diabo pôs dúvidas em sua mente. Ele estava fraco e cansado e faminto, um ser humano. Ele não enfrentou o diabo como Filho de Deus, enfrentou-o como homem. E ele sempre respondeu citando as Escrituras. É por isso que você deve decorar as Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há uma coisa que é mais importante que a comida, e sexo, e coisas materiais. É sua vida espiritual. E então ele disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, para não tropeçares. E Jesus de novo respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo levou a um alto monte e lhe mostrou todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. E lhe disse: se dobrares o teu joelho e me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória. Jesus não argumentou se ele podia fazer isso. O diabo pode dar-lhe qualquer coisa. Alguns de vocês estão vendendo as suas almas por nada, coisas sem valor. A Jesus ele ofereceu o mundo todo, mas ele sabia que a cruz estava esperando por ele, e o único meio de salvação para o mundo era a cruz. Se tivesse obedecido o diabo, nós nunca teríamos tido a oportunidade de sermos salvos e perdoados. Jesus teria tomado um atalho e nós estaríamos perdidos. Mas Jesus disse: está escrito, ou melhor, começou dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E assim o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Observe como Jesus enfrentou o diabo ao ser tentado. Primeiro, ele citou as Escrituras. Segundo, ele estava cheio do Espírito Santo. E terceiro, estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do diabo? Está? Pense nisso.
e está disposto a dizer sim às declarações de Cristo, de que Ele é Filho de Deus, e quer que Ele entre em seu coração e perdoe seus pecados, salvando... eu sei, muitos de vocês foram batizados e confirmados. A maioria de vocês talvez sejam membros de uma igreja, ou se identificam com uma igreja, ou talvez vão à igreja 2 ou 3 vezes ao ano. Não sei se fazem isso ou não, mas sei que muitos o fazem. Mas não podem declarar aqui hoje: eu sei que meus pecados foram perdoados, eu sei que vou para o céu. Deus está disposto a perdoar todo o seu passado hoje por causa da cruz. Deus está disposto a dizer: eu perdoo você, porque Ele ama você. E Deus se interessa por você como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. E você pode recebê-lo nesta noite. Você diz: o que preciso fazer? Primeiro, deve estar pronto a se arrepender dos seus pecados. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudança, mudar suas ideias, mudar seu estilo de vida. Deixar que Cristo entre e o ajude a mudar. Está pronto a fazer isso? Não pode mudar por si mesmo. Mas Ele o ajudará a mudar. Não que você será perfeito. Significa que vai dar à sua vida uma nova direção. E Ele estará com você para ajudá-lo. À medida que você anda dia a dia com Cristo. Você vai falhar e vai errar. Não vai ser perfeito. Mas Cristo estará com você, se estiver pronto a se arrepender. Diga a Deus: nesta hora eu pequei e me arrependo, e estou pronto a mudar. E então a segunda coisa é que você o recebe pela fé. Cliff disse há pouco que você não pode racionalizar a salvação. Há certas coisas que podemos compreender, mas muitas delas a princípio você não pode entender. Tem que vir como uma criança, dizendo: não posso entender tudo, mas eu te recebo em meu coração hoje, pela fé. Pela fé que somos salvos, pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça que somos salvos. E então a terceira coisa: você está pronto a sair daqui hoje dizendo: vou segui-lo e servi-lo o melhor que me for possível. Sabem, em nossa reunião em Bristol, algumas semanas atrás, estava ali um jovem de 17 anos, e ele tinha ido à autoescola aquela tarde. E pediu que seu instrutor o deixasse em um dos portões do estádio. E entre aquela multidão, ele encontrou sua família, que tinha sido convidada para a cruzada. E no encerramento, ele e sua irmã fizeram o que vou pedir que vocês façam hoje. Vieram à frente e ficaram diante da plataforma, indicando que estavam entregando suas vidas a Cristo. Uma semana depois, esse rapaz de 17 anos morreu num acidente num túnel que desmoronou. Talvez vocês até tenham lido nos jornais. Ele disse sim a Cristo, nunca imaginando que em poucos dias ele estaria indo ao céu. E nós o veremos lá outra vez. Você sabe para onde iria se isso acontecesse com você? Certifique-se antes de sair daqui. Vou pedir que saiam dos seus lugares agora, centenas de vocês, talvez milhares até, e venham e fiquem aqui na frente, calmamente e reverentemente, dizendo ao vir: eu me arrependo dos meus pecados, quero receber a Cristo em meu coração, quero saber que fui perdoado e que um dia vou para o céu, quero esta nova vida. Você diz: mas Billy, por que você pede que venhamos publicamente? Por que em público? Porque toda pessoa a quem Jesus chamou no Novo Testamento chamou em público. Ele disse: se não estiver disposto a me confessar diante dos homens, tampouco eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus morreu publicamente por você, despido, sangrando, diante de toda aquela multidão. Por você. Certamente você pode vir à frente hoje declarar sua entrega a Cristo. Não somente os jovens, talvez você tenha 70 ou 80 anos. E Deus falou com você hoje. Levante-se e venha. Você que está assistindo pela televisão, em outras partes da Inglaterra ou do mundo, também pode tomar uma decisão por Cristo agora. Entregue sua vida a Cristo hoje e tome a decisão. Que Deus o ajude a tomar essa decisão hoje. E procure uma igreja mais próxima.